Salmos capítulo 34, aqui da série de Salmos, no canal da igreja também aqui no YouTube. É um salmo de Davi, e diz aqui o texto que foi quando ele se finge de louco, de maluco, né? Aqui, ó, na presença do rei Abimeleque. E aí ele foi expulso. Uma estratégia, sabedoria de Deus já, né? Porque nem sempre é o que parece. Primeiro, para a glória de Deus. Mas lembra quando Jesus entrou no templo e começou a chicotear aqueles? Alguém poderia dizer, isso aí é um doido e está perturbado. Mas era o Filho de Deus, era Jesus, o Senhor Jesus. Então tem pessoas que nos julgam, né? Com muita facilidade, mas só Deus conhece o coração. Então Davi se fingiu de amalucado, uma sabedoria aqui, para fugir do rei Abimeleque, que queria pegá-lo, né? E aí foi expulso por ele, e ele se foi. Aí no verso 1 do capítulo 34 de Salmo, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Diga glória a Deus. Veja, ele diz aqui, em todo o tempo, no tempo da dificuldade também que ele estava passando, Deus deu a estratégia e Deus deu o livramento para ele. Ele fez a sua parte, e ele declara aqui: eu vou bendizer então em todo o tempo. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ele não fala dos soberbos, né? O soberbo não consegue nem enxergar um pão à sua frente. Uma frase diz que a soberba é como uma fumaça, né? Cega a pessoa não consegue enxergar. Quantos passam em frente à igreja aqui não entram, não vê a oportunidade, não vêm aos cultos mais vezes. Então muitos são soberbos mesmo. A pessoa não consegue enxergar a oportunidade, bênçãos, aonde Deus está estabelecendo o canal da igreja, né? A pessoa não para ouvir, buscar mais. Então os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Diga glória a Deus. Quem vai te livrar, nos livrar dos nossos temores? Você pode orar sim, devemos orar sim. Senhor, livra-me dos meus temores. O que você teme? Pastor, eu temo ficar sem condições de trazer o pão para a família. Eu temo ficar em cima de uma cama doente. Temos um testemunho aqui, né? A pessoa estava tetraplégica, até por sinal meu pai, né? E aí Deus restaurou a saúde, para a glória de Deus, está aí andando, né? Então tem pessoas que têm esse temor. Mas o que fazer? Em primeiro lugar, buscar socorro em Deus. Senhor, me livra desse temor. Ficar doente, ter uma doença incurável, ter um diagnóstico ruim, ou ter de algum parente, né? De algum familiar. Mas está aqui, ó, façamos como Davi fez. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então entreguemos a Deus os nossos temores e peçamos, né? Senhor, livra-me dos meus temores. Quem entende, diga amém. Amém? Verso 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eu não quero passar vergonha, vexame, está aqui o segredo, ó. Contemplar a Deus, buscar o Senhor, se refugiar, nos refugiarmos em Deus. Porque precisamos uns dos outros, precisa do patrão, precisa do emprego, precisa do trabalho, precisa do dinheiro, precisa do pastor, precisa da ovelha. Mas depender não, depender, a pessoa tem que depender só de Deus. Pastor, eu preciso tomar o remédio para ficar em paz, para ter o resultado, o tratamento. Amém? Precisamos, mas depender não. Depender só de Deus. A pessoa tem que estar na dependência de Deus, porque é Ele que não vai permitir que venhamos sofrer o vexame. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verso 6: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Diga aleluia. Amém? O crente passa por tribulação? Passa, gente. Tem ventos contrários, tem tribulações, momentos difíceis, às vezes no casamento, às vezes na família, às vezes nas finanças. Então, continuando, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O crente não passa mais por maldição. Maldição, maldito. Tem até aqui no canal da igreja, na playlist, lá sobre como ser mais abençoado, né? Maldito aquele que confia em si mesmo, faz da força do seu braço seu apoio. Então a pessoa que confia em Deus, já acabou a maldição. Ah, pastor, tudo dá errado, é um azar, um azarado, uma azarada, isso é maldição. O crente, o cristão, já acabou a maldição. Mas tribulação podemos passar. Às vezes acontece. Tem gente que confunde. Eu me batizei nas águas, eu vim para a igreja, agora eu quero seguir a Jesus. E acha que não vai ter nenhum tipo de problema, aflição, ventos contrários. Passa. Às vezes porque plantamos, às vezes porque a pessoa não reconhece, né, seus erros, suas falhas, não procura se consertar, se corrigir.
Então ela passa por dificuldades, seja nas finanças, seja no casamento, seja na família. Mas há situações que ela está fazendo tudo certo, mas tem a tribulação. E Romanos 12 diz que devemos ser pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Então tem momentos que tem que ter paciência e continuar orando, né? Perseverando em Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você já deve ter ouvido falar, e é muito comum, né, nas religiões, tem um anjo da guarda. E o anjo da guarda, na verdade, é o que a Bíblia diz aqui, ó. Todos os que temem a Deus, tem um anjo do Senhor que guarda, assim, que acampa-se ao redor dos que o temem. Aqueles que temem a Deus, independente, não tem nada a ver com o que a religião dita, né? Não, qual é o seu anjo da guarda? Não. O anjo de Deus vai se acampar ao seu ou meu redor. Às vezes você nem sabe, e hoje mesmo já fomos livres. Nós andamos na rua e poderia ter um atropelamento ou um assalto, uma bala perdida ou direcionada, não importa. Deus já nos livrou, Deus já nos guardou hoje. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Por quê? O anjo de Deus foi lá e livrou a mim e a você. Em outro dia também. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz o homem, a mulher que nele se refugia. Diga com o pastor, diga, Deus é bom, amém? Bem-aventurado, será feliz o homem e a mulher que se refugia em Deus. Tem pessoas que se refugiam, quer se refugiar no marido, quer se refugiar na esposa, no patrão, no dinheiro, em algo, em alguém. Se refugia em Deus. Nos refugiemos em Deus. Em primeiro lugar, sempre. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha aí. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Até os filhotes dos animais vão passar e passam fome mesmo. Mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você e eu estamos no lugar certo. Quem está assistindo agora, orando e assistindo a mensagem, está no momento certo. Ou seja, buscando, se refugiando em Deus. Bem nenhum vai nos faltar. Temei a Deus, temei o Senhor, pois nada falta aos que o temem. Amém, gente? Você está no lugar certo aqui, ó, na igreja, no canal, no momento, na hora certa. Vinde, venha mais vezes, né? Esteja mais vezes, assista aqui a mensagem, esteja aqui na igreja, nos cultos. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longa vida, longevidade para ver o bem? Pastor, eu quero viver mais dias, quero ter longa vida, mas não para vegetar, não para com problemas, não com dificuldade, mas para ver o bem. Viver bem, né? Ter uma vida abençoada por Deus aqui na terra. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Quem quer? Está aqui, ó. O conselho de Deus, da palavra de Deus, Salmo 34, verso 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Falar com dolo, falsidade. Então, refrear a língua do mal. Abra a boca só para falar o que é bom, gente. A palavra de Deus, do jeito da vontade de Deus. O que mais? Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Você sabe que é mal, sabe que não é de Deus, mas não, a pessoa continua lá nesse caminho, continua lá assistindo, continua lá ouvindo, continua lá falando. Aparta-te, sabe que é mal? Aparta-te desse mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Mas fulano não quis a paz, o parente, o familiar, o vizinho, seja lá quem for, mas você fez a sua parte. Façamos a nossa parte. Jesus diz que bem-aventurados serão, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então deixa que o filho de Satanás é que quer guerra, briga, faça a sua parte. Mas eu não quis paz, é problema dele e dela. A minha sua parte você fez, agora sai de perto e continue fazendo o quê? Esforça-te, empenha-te por alcançá-lo. O que Romanos 12 diz lá está se referindo ao Salmo, né? Romanos 12 fala exatamente isso aqui. Está se referindo a esse Salmo 34. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e se esforce, empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Não é em vão a sua vinda à igreja, a sua oração. O tempo que é separado aqui para ouvir a palavra, na igreja, no canal, na internet, em casa, lendo a Bíblia, não é em vão. Os olhos de Deus estão repousando sobre você, sobre nós. Amém, gente? Sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está... Agora, ao contrário, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
Já viu aquela expressão, já foi tarde, não tem memória. Por quê? Porque as memórias eram ruins, era uma pessoa que não era boa. Então está praticando mal, né? O rosto de Deus é contra, que a gente ora quando é da família, ou alguém pede oração para que no último instante de vida se arrependa, para que venha passar a eternidade com Deus e não sem Deus, porque aqui no mundo a morte é só uma passagem, né? O corpo morre, mas a alma e o espírito volta para Deus, ou sem Deus, volta para Deus para ser julgado, né? Para estar para sempre com Deus ou estar afastado para sempre de Deus. Verso 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações, viu? Então tem tribulação justo, não tem? Tem ou não tem? Porque está aqui, ó. Clamam os justos, Deus os escuta e Deus nos livra de todas as suas tribulações. Mas tem pessoas que passam pela tribulação, em vez de vir buscar mais, orar mais, clamar mais, ela se afasta, desanima, começa até a murmurar e reclamar. Aí não adianta, vai ser pior, não é isso? Aí não adianta. Clamam os justos e o Senhor os escuta. Vai ser igual aquele rei Asa, né? Começou bem, mas terminou mal. E no fim da sua vida, confiou mais nos médicos do que em Deus. Morreu da doença nos pés. Começou até bem, mas terminou mal. Quantos começam na igreja bem, mas depois, aqui em outras denominações, sempre acontece. Mas que não seja você, que não seja eu, nenhum de nós. Glória a Deus, que estejamos firmes até o fim, até a volta do Senhor, ou partimos dessa terra. E a tribulação, pastor? Passamos, mas está aqui, ó. Clame a Deus, clamemos ao Senhor e Ele vai nos escutar e vai nos livrar de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Então, às vezes, a tribulação é para isso, sabia? Para quebrantar a pessoa muito soberba, a pessoa muito altiva, a pessoa se acha capaz. Então Deus permite lá algumas tribulações, algumas coisas, para quê? Para nos quebrantar, para que sejamos quebrantados diante dele. Muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Viu? Então passamos por aflição, mas Deus nos livra de todas elas, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Diga a glória a Deus, diga eu recebo essa palavra. Vamos terminar com o verso 1 de novo? Diga, repita comigo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diga aleluia. Aqui na igreja, em casa, em todo lugar, coloca um louvor. Aqui no canal da igreja tem vários louvores, né? Que gravamos, que cantamos aqui na igreja, de cover. Então louve a Deus, adore a Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em qualquer circunstância estaremos bendizendo o Senhor. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus.